Você já brigou com alguém que ama e foi dormir com aquela sensação horrível no peito? Aquele silêncio pesado, a cama parecendo maior, mais fria. Mas e se nessa noite, você não estivesse tão sozinha quanto pensava? O que você está prestes a ouvir aconteceu de verdade. E eu garanto, você vai questionar tudo o que sabe sobre o que existe, ou o que não deveria existir do outro lado. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante como essa. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você é? E se você já passou por algo paranormal, preciso saber. Comenta aí embaixo. Vamos criar a maior comunidade de histórias sobrenaturais do Brasil. Agora, prepare-se, porque depois dessa história, você nunca mais vai querer dormir sozinho depois de uma briga. Mariana tinha 32 anos quando conheceu Rafael em um aplicativo de relacionamento. Ela era professora de literatura, ele trabalhava com tecnologia. Os primeiros meses foram perfeitos, daqueles que a gente vê em filme e acha que não existe na vida real. Jantares à luz de velas, conversas que duravam madrugada inteira, risadas que ecoavam pelas paredes do apartamento pequeno dela no centro de Curitiba. Depois de 8 meses juntos, Rafael sugeriu que fossem morar juntos. Mariana hesitou no começo, era independente demais, acostumada com sua solidão, seus rituais noturnos de chá e leitura. Mas o amor falou mais alto. Ela aceitou. Mudarão-se para um apartamento maior, em um prédio antigo do bairro Água Verde. O lugar tinha um charme vintage, pisos de taco escuro, janelas altas com vitrais coloridos, portas de madeira maciça que rangiam ao abrir. O dormitório era espaçoso, com uma cama king size que Rafael fez questão de comprar. Pra gente nunca ficar apertado, ele brincou. Os primeiros meses na casa nova foram intensos. Sexo apaixonado, café da manhã na cama aos domingos, planos de futuro sussurrados no escuro. Mariana sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. Até que as pequenas rachaduras começaram a aparecer. Rafael passou a trabalhar até mais tarde. As conversas ficaram mais curtas. Ele estava sempre cansado, sempre com a cabeça em outro lugar. Mariana tentava entender, tentava ser compreensiva. Mas a sensação de abandono crescia como uma planta venenosa dentro do peito dela. E então veio aquela sexta-feira. A primeira briga de verdade. A que muda tudo. Rafael chegou em casa às 3 da manhã. Sem avisar. Sem responder mensagens. Mariana estava acordada, o coração batendo como tambor de guerra. Quando ele entrou, o cheiro de bebida era inconfundível. Onde você estava? A voz dela saiu mais aguda que o normal. Sério que você vai começar? Rafael jogou a chave na mesinha da entrada. E então explodiu. Palavras duras, acusações, mágoas guardadas que jorraram como pus de uma ferida infectada. Ele gritou que ela era controladora. Ela chorou que ele era distante. Foi feio, foi doloroso, foi real. Rafael pegou um travesseiro e foi dormir no sofá. Mariana ficou sozinha no quarto, tremendo de raiva e tristeza. Pela primeira vez desde que moravam juntos, aquela cama king size parecia um deserto gelado. Mariana deitou-se ainda vestida, sem vontade de trocar de roupa ou escovar os dentes. As lágrimas secaram no rosto, deixando a pele repuxada e salgada. O silêncio do quarto era diferente, não era o silêncio confortável de antes, mas algo denso, quase sólido. O tipo de silêncio que pesa nos ombros. Ela olhou para o lado vazio da cama. O travesseiro de Rafael ainda tinha o formato da cabeça dele da noite anterior. A culpa começou a roer por dentro. Será que tinha exagerado? Será que ele tinha razão? Mas não. Ela tinha direito de se sentir abandonada. Tinha direito de exigir respeito. Mariana puxou o cobertor até o queixo, mesmo não estando frio. Era quase 4 da manhã quando finalmente seus olhos começaram a pesar. O cansaço emocional venceu a adrenalina da briga. Ela adormeceu com o celular na mão, ainda esperando uma mensagem de desculpas que não veio. Não sabe quanto tempo se passou. Mas alguma coisa a acordou. Não foi um barulho. Não foi um movimento. Foi uma sensação. Sabe quando você sente que tem alguém olhando para você? Era exatamente isso. Mariana abriu os olhos devagar, o coração já disparado antes mesmo de entender o porquê. O
O quarto estava escuro, apenas a luz fraca do poste da rua entrando pela fresta da cortina. Ela ficou imóvel, todos os sentidos em alerta máximo. E foi então que escutou uma respiração lenta, profunda, ritmada, vindo do lado direito da cama, do lado de Rafael. O alívio inundou o peito dela. Ele voltou, pensou. Rafael tinha voltado pro quarto, devia estar com remorso. Mariana virou-se de lado, pronta para fazer as pazes, para dizer que eles podiam conversar de manhã com calma. Mas não havia ninguém lá. A cama estava vazia. O travesseiro, intocado. E mesmo assim, a respiração continuava. Bem ali, a centímetros do rosto dela. Mariana sentiu cada pelo do corpo se arrepiar. Gelou. Literalmente sentiu o sangue esfriar nas veias. A respiração era tão real, tão próxima, que ela podia sentir o ar quente batendo na sua bochecha. Ela não conseguiu se mexer. Ficou paralisa, os olhos arregalados fixos no vazio ao lado dela, enquanto aquela coisa, porque não podia ser uma pessoa, continuava respirando. Dentro. Fora. Dentro. Fora. Com uma calma aterrorizante. Tá na minha cabeça. Ela sussurrou para si mesma. É só cansaço, estresse da briga. Mas no fundo, ela sabia. Aquilo era real. Mariana não sabe em que momento adormeceu novamente. Talvez o cérebro tenha desligado por autopreservação, incapaz de processar o terror. Quando acordou, o sol já entrava forte pela janela. Era sábado, quase meio-dia. Ela se sentou na cama num pulo, suada, o coração martelando. Olhou pro lado direito da cama. Vazio. Obviamente vazio. À luz do dia, tudo parecia absurdo. Claro que tinha sido um pesadelo, uma alucinação provocada pelo estresse emocional da briga. Mariana levantou e foi até a sala. Rafael estava na cozinha, fazendo café. O clima estava tenso, mas ele tentou um sorriso amarelo. Bom dia, ele disse, a voz rouca. Oi. Ela cruzou os braços, ainda decidindo se estava pronta para conversar. Olha, sobre ontem. Eu exagerei. Desculpa. Rafael coçou a nuca, gesto que fazia quando estava desconfortável. Mariana queria continuar brava, mas estava exausta demais para brigar. Eu também falei coisas que não devia. Eles fizeram as pazes superficiais, do tipo que coloca band-aid numa ferida profunda sem limpar antes. Nenhum dos dois mencionou os problemas reais. Nenhum dos dois realmente perdoou. Passaram o dia em silêncio educado. Rafael assistiu futebol, Mariana leu no quarto. Quando a noite chegou, foram para a cama juntos, mas cada um grudado na sua beirada do colchão, como dois estranhos dividindo espaço. Mariana demorou para dormir. Ficou observando Rafael, a respiração dele lenta e pesada do sono. Foi só um sonho, repetiu para si mesma. Eventualmente, caiu no sono também. Mas na madrugada, aconteceu de novo. Dessa vez ela acordou com uma sensação de peso, como se alguém tivesse se deitado do outro lado dela, do lado oposto a Rafael. A cama afundou levemente. E a respiração voltou. Mais próxima ainda. Tão perto que Mariana jurava sentir um hálito gelado na nuca. Ela virou o rosto milimetricamente e olhou para Rafael. Ele dormia profundamente, de costas para ela, a 3 palmos de distância. A respiração ao lado dela não era dele. Rafael, ela sussurrou, a voz embargada de pânico. Rafael, acorda. Ele não se mexeu. Rafael. Dessa vez mais alto, quase um grito. Ele pulou, assustado. Que foi? Que aconteceu? Tem alguém aqui. As palavras saíram trêmulas. Rafael acendeu o abajur. O quarto se iluminou. Vazio. Nada além deles dois e os móveis de sempre. Mariana, não tem ninguém aqui. Ele parecia mais irritado que preocupado. Eu senti. Eu escutei alguém respirando. Ela estava à beira de um ataque de pânico. Você tá estressada por causa da briga. Foi pesadelo. Rafael já deitava de novo, puxando o cobertor. Volta a dormir. Nos dias seguintes,
Rafael tratou o episódio como exagero de Mariana. Brincava que ela estava virando sensitiva, que devia parar de ver filmes de terror. Mas ela sabia o que tinha sentido. E pior, estava acontecendo toda noite. Sempre na madrugada, sempre quando Rafael dormia profundamente. A respiração. Às vezes acompanhada de um peso na cama, como se alguém se deitasse ao lado dela. Outras vezes, era uma sensação de ser observada, aqueles olhos invisíveis cravados nela no escuro. Mariana começou a ter medo de dormir. Tomava café antes de deitar. Tentava ler até o sol nascer. Mas o corpo sempre vencia, e toda vez que ela adormecia, aquilo voltava. A relação com Rafael piorava proporcionalmente ao aumento da atividade paranormal. Eles brigavam por qualquer coisa. Ele achava que ela estava ficando paranoica, neurática. Ela achava que ele não a levava a sério, que não se importava com o sofrimento dela. Você não tá bem, Mariana. Acho que devia procurar um psicólogo, ele disse numa quinta-feira, durante mais uma discussão. Eu não sou louca. Ela gritou. Alguma coisa tá errada nessa casa. Você não sente? Eu sinto que você tá criando desculpa para ser dramática e chamar atenção depois da nossa briga. As palavras de Rafael foram como facadas. Naquela noite, brigaram feio de novo. Rafael dormiu no sofá outra vez. E Mariana percebeu um padrão. A presença era mais forte quando eles brigavam. Quando ela dormia sozinha. Como se algo estivesse esperando por esses momentos. Deitada no escuro, Mariana sentiu a cama afundar ao seu lado. Dessa vez, não tentou acordar Rafael. Ele não estava ali. Ela estava completamente sozinha no quarto. A respiração começou. Mas agora vinha acompanhada de algo novo. Um cheiro. Doce e podre ao mesmo tempo, como flores murchas misturadas com terra úmida. O tipo de cheiro que gruda na garganta e faz o estômago revirar. Quem é você? Mariana sussurrou pro escuro, a voz tremendo. O que você quer de mim? Silêncio. Apenas a respiração contínua. E então, pela primeira vez, ela sentiu um toque. Leve, quase carinhoso. Dedos gelados acariciando seu braço, subindo devagar até o ombro. O toque de algo que não deveria existir. Mariana não conseguiu gritar. O terror era tão grande que sua voz simplesmente desapareceu. Ela fechou os olhos com força, rezou todas as orações que lembrava da infância, pediu proteção de todos os santos que conhecia. O toque parou. A respiração sumiu. O quarto voltou ao silêncio normal. Mas Mariana sabia. Aquilo não tinha ido embora. Apenas estava esperando. Na manhã seguinte, Mariana não aguentou mais. Com olheiras profundas e mãos trêmulas, procurou no Google, apartamento assombrado Água Verde Curitiba. Precisava saber se outras pessoas tinham vivido algo parecido naquele prédio. Encontrou um fórum antigo, de 2015. Uma mulher relatando experiências estranhas num apartamento do mesmo endereço. Barulhos, sensação de presença, objetos que mudavam de lugar. Nos comentários, alguém mencionou que antes do prédio existir, havia uma casa antiga no terreno. Uma casa onde tinha acontecido uma tragédia nos anos 80. Mariana mergulhou mais fundo. Achou uma notícia digitalizada de jornal local. A manchete gelou seu sangue. Homem mata esposa e se suicida após descobrir traição. A história era sórdida. Um homem chamado Valdir descobriu que a esposa, Teresa, tinha um caso com um vizinho. Numa noite de dezembro de 1987, depois de uma briga violenta, Valdir esperou Teresa dormir e a estrangulou. Depois, enforcou-se no mesmo quarto. O endereço da tragédia era exatamente onde agora ficava o prédio deles. E pelo que Mariana conseguiu calcular, o apartamento deles estava construído sobre o mesmo terreno onde ficava o quarto do casal. As peças começaram a se encaixar. A presença aparecia depois de brigas. Quando ela dormia sozinha. Quando havia tensão no relacionamento. Ele acha que eu sou ela, Mariana sussurrou, horrorizada. Ele acha que eu sou a Teresa. Aquela noite, mesmo sabendo que era perigoso, ela decidiu testar sua teoria. Quando Rafael chegou do trabalho, ela provocou uma briga. Acusou-o de coisas aleatórias. Criou um clima de discussão. Rafael,
Confuso e irritado, mordeu a isca. Você tá impossível. Vou dormir na sala de novo. Ele saiu batendo a porta. Mariana deitou-se na cama, o coração acelerado. Não esperou muito. Meia hora depois de apagar a luz, a temperatura do quarto despencou. Ela viu sua própria respiração condensar no ar, mesmo sendo uma noite quente de verão. A cama afundou. A respiração começou. O cheiro de flores podres tomou conta do ambiente. Mas dessa vez, Mariana manteve os olhos abertos. E viu uma sombra. Densa, escura, com formato vagamente humano. Deitada ao lado dela, ocupando o espaço onde Rafael deveria estar. A sombra virou-se na direção dela, e Mariana teve a certeza absoluta de que aquilo estava olhando para ela. Mesmo sem olhos, ela sentia o peso daquele olhar. Ciumento, possessivo, doentio. Valdir, ela sussurrou. Você precisa ir embora. Eu não sou a Teresa. Eu não sou sua esposa. A sombra não se mexeu, mas a respiração ficou mais pesada, mais rápida, como raiva crescendo. Depois daquela noite, Mariana percebeu que reconhecer a presença tinha sido um erro. Como se dar nome ao demônio tornasse mais real, mais forte. As manifestações não se limitavam mais à madrugada. Ela começou a ver a sombra durante o dia, parada nos cantos do quarto. Objetos caíam das prateleiras quando ela e Rafael discutiam. A televisão ligava sozinha em programas sobre traição e crimes passionais. Rafael finalmente começou a notar. Tá acontecendo alguma coisa estranha mesmo, ele admitiu numa terça-feira, depois que todos os quadros da parede caíram simultaneamente durante uma discussão deles. Mariana contou tudo, a pesquisa, a história de Valdir e Teresa, sua teoria sobre assombração. Esperava que Rafael risse ou a chamasse de louca. Mas ele apenas ficou pálido. A gente precisa sair daqui, ele disse, simplesmente. Começaram a procurar outro apartamento imediatamente. Mas era como se algo não quisesse deixá-los ir. Toda vez que marcavam visita em um lugar novo, algo acontecia. O carro quebrava, um deles ficava doente, o proprietário desistia de alugar sem explicação. E a presença ficava cada vez mais agressiva. Numa sexta-feira, Mariana acordou com marcas roxas no braço, como dedos que tivessem apertado com força. Rafael viu e ficou em choque. Eu não fiz isso, ele jurou, apavorado. Você sabe que eu jamais. Eu sei, Mariana respondeu, olhando fixo para o canto do quarto onde a sombra estava. Sempre ali. Sempre observando. Eles tentaram benzer a casa. Chamaram um padre, que rezou e jogou água benta. Por 2 noites ficou tranquilo. Na terceira, o padre ligou dizendo que não voltaria mais ali. Há algo muito antigo e muito raivoso naquele lugar. Ele disse, a voz trêmula. Vocês precisam sair. Agora. Mas quando tentaram fazer as malas, todas as suas roupas apareceram rasgadas, destruídas. As portas trancavam sozinhas. O elevador parava de funcionar toda vez que tentavam sair com malas. Ele não vai deixar a gente ir, Mariana disse, lágrimas escorrendo. Ele acha que eu vou fugir. Como a Teresa. Rafael abraçou-a, ambos tremendo. A gente dá um jeito. A gente consegue sair. Mas Mariana olhou para a sombra que crescia na parede, tomando conta de todo o quarto, e soube. Valdir não deixaria sua esposa partir. Nunca. A pergunta era, até onde ele iria para mantê-la ali? A verdade sobre o que estava acontecendo só ficou clara na última noite que Mariana passou naquele apartamento. Rafael tinha ido dormir cedo, exausto depois de mais um dia tentando encontrar solução para o pesadelo em que viviam. Mariana ficou acordada na sala, folheando novamente os artigos antigos sobre Valdir e Teresa que havia imprimido. Foi então que notou algo que havia passado despercebido antes. No texto da notícia, uma linha quase no final. Segundo vizinhos, Teresa planejava deixar o marido naquela mesma semana. Valdir descobriu e não suportou a ideia de perdê-la. Mariana releu várias vezes. Teresa ia embora. Valdir descobriu. E a matou antes que pudesse partir. Um calafrio percorreu sua espinha. Ela e Rafael estavam planejando sair do apartamento. Valdir sabia.
Ele estava revivendo o mesmo padrão. E se na história original ele tinha impedido Teresa de partir, o que ele faria com Mariana? Ela levantou-se num pulo e correu para o quarto. Rafael! Rafael! Acorda! A gente precisa sair agora. Mas quando abriu a porta do quarto, gelou. Rafael estava deitado na cama, os olhos abertos mas vidrados, encarando o teto. Não piscava. Não se movia. Parecia em transe. E ao lado dele, mais real do que nunca, estava a sombra. Mas agora ela tinha forma. Mariana podia ver o contorno de um homem, alto, ombros largos, mãos enormes. E essas mãos estavam ao redor do pescoço de Rafael. Não! Mariana gritou, correndo em direção à cama. A sombra virou-se para ela. E pela primeira vez, Mariana viu seu rosto. Ou a ausência dele, apenas uma escuridão profunda onde deveria haver olhos, nariz, boca. Mas ela sentia a raiva emanando dali. A posse doentia. O ciúme que transcendia a morte. Ele não é o vizinho. A voz veio sem som, diretamente na mente de Mariana. Grave, rouca, apodrecida pelo tempo. Ele quer te levar de mim. Como você queria me deixar. Eu não sou a Teresa. Mariana gritou. E você não é meu marido. Valdir, você morreu. Você precisa ir embora. Eu nunca vou embora, a sombra respondeu. E nem você. As mãos da sombra apertaram o pescoço de Rafael. Ele começou a ficar roxo, a boca se abrindo em busca de ar que não conseguia entrar. Mariana fez a única coisa que podia. Correu até a cozinha, pegou uma faca e voltou correndo para o quarto. Mas quando Mariana entrou no quarto com a faca nas mãos, pronta para enfrentar aquilo que ameaçava Rafael, algo terrível aconteceu. Rafael piscou. O transe quebrou. Ele olhou para Mariana, para a faca na mão dela, e seu rosto se contorceu em puro terror. Mari, o que você está fazendo? Ele se encolheu contra a cabeceira da cama, as mãos protegendo o rosto. Mariana olhou para a própria mão. A faca estava ali. Real. Suas digitais por todo o cabo. Olhou para o quarto. Vazio. Sem sombras. Sem presença. Apenas ela e Rafael, e uma faca de cozinha entre eles. Não, não. Mariana deixou a faca cair no chão. Ele estava aqui. A sombra, ela estava te estrangulando. Mari, não tem ninguém aqui. Nunca teve. Rafael gritou, a voz embargada. Você apareceu aqui com essa faca, com um olhar. Deus, você não estava te reconhecendo. Foi então que Mariana entendeu. Correu até o banheiro e olhou no espelho. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, olhos injetados de vermelho. Não dormia direito há semanas. Estava no limite psicológico desde a primeira briga com Rafael. Não havia fantasma. Nunca houve. Valdir e Teresa eram reais. A história da tragédia era real. Mas a assombração era na mente dela. O estresse do relacionamento, o medo de perder Rafael, a paranoia crescente, tudo havia se manifestado na forma daquele espírito vingativo. Sua própria mente criou um monstro que quase a fez se tornar uma assassina. Ela olhou de volta para o quarto. Rafael já estava ao telefone, discando 3 números. A polícia. Eu não sou louca, Mariana sussurrou para seu próprio reflexo. Eu vi. Eu senti. Mas será mesmo? Ou será que às vezes os fantasmas mais aterrorizantes são aqueles que criamos dentro de nós mesmos? Enquanto sirenes se aproximavam do prédio, Mariana olhou uma última vez para o canto do quarto. E a sombra estava lá. Imóvel. Silenciosa. Sorrindo. Só ela podia ver. E sempre poderia. Se você gostou dessa história, ou se ela te deixou com medo de dormir sozinho hoje, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. E não esquece, comenta aí embaixo de que cidade você é e se já viveu algum fenômeno paranormal. Sua história pode ser a próxima. Até a próxima, se você sobreviver à noite.